Ao longo da história da humanidade, o amor tem sido um enigma. Poetas, filósofos e cientistas dedicaram suas vidas a tentar decifrar por que nos apaixonamos, o que nos atrai em outra pessoa e quais forças invisíveis nos impulsionam a criar vínculos que, às vezes, parecem ir além de toda lógica. Mas hoje, quero te convidar a explorar essa questão a partir de uma perspectiva diferente. A visão de Carl Gustav Jung, considerado um dos psicólogos mais influentes do século XX. Jung não via o amor como uma simples emoção passageira, nem o reduzia a uma mera resposta biológica. Para ele, o amor era algo muito mais profundo, um espelho que reflete nosso mundo interior. Era, segundo seu pensamento, o reflexo daquilo que sentimos que nos falta e, ao mesmo tempo, daquilo que mais ansiamos encontrar em outro ser humano. Nessa perspectiva, Jung afirmava que as pessoas se apaixonam por duas razões fundamentais. No entanto, antes de revelar essas razões, é preciso compreender uma ideia essencial. O amor não é um acidente. Ninguém se apaixona por acaso. Existe um padrão, uma estrutura profunda que opera de maneira quase inconsciente e que guia nossas escolhas sentimentais, levando-nos a certas pessoas e nos afastando de outras. Esse padrão tem raízes nas zonas mais recônditas da nossa psique. Carl Jung desenvolveu um conceito fascinante para explicar esse fenômeno: a projeção. Segundo ele, quando conhecemos alguém e sentimos uma atração imediata, inexplicável e muitas vezes intensa, o que realmente acontece é que estamos projetando nessa pessoa certos aspectos do nosso próprio inconsciente. Em outras palavras, nos sentimos atraídos por aquilo que, de algum modo, já reside dentro de nós, embora ainda não o tenhamos reconhecido conscientemente. Reflita por um instante. Você já se sentiu profundamente atraído por alguém que encarnava qualidades que desejava possuir? Talvez fosse uma pessoa que irradiava segurança, uma fortaleza interior que te parecia admirável, ou uma liberdade que sentias distante da tua própria vida. Segundo Jung, isso não é uma simples coincidência. Ele assegurava que o que realmente te atraía nessa pessoa era uma parte reprimida do teu próprio ser, que ansiava desesperadamente vir à tona. Aqui surge a primeira razão pela qual alguém se apaixona por você, porque você representa algo que essa pessoa não tem, mas que precisa profundamente. Talvez você já tenha ouvido a expressão "os opostos se atraem". Embora pareça um clichê, ela contém uma verdade profunda do ponto de vista psicológico. Jung sustentava que cada ser humano abriga um lado oculto, ao qual chamava de sombra. Essa sombra contém tudo o que reprimimos, negamos ou rejeitamos de nós mesmos, mas que, paradoxalmente, buscamos nos outros. Assim, por exemplo, uma pessoa que vive em um mundo regido pela razão pode sentir uma atração irresistível por alguém emocional e espontâneo. Um indivíduo reservado pode se apaixonar por alguém extrovertido e sociável. O que acontece é que essa pessoa encarna o que o outro relegou à sombra do seu inconsciente, como se uma voz profunda sussurrasse: "Aí está o que me falta". Contudo, essa é apenas a primeira das duas razões. A segunda é igualmente poderosa e está em um dos conceitos mais complexos e profundos da teoria junguiana: o ânima e o animus. Jung afirmava que dentro de cada homem existe uma imagem inconsciente do feminino, que ele chamou de ânima, e dentro de cada mulher, uma imagem interna do masculino, chamada animus. Essas imagens não surgem ao acaso. Elas se formam a partir das nossas experiências de vida, especialmente na infância. Quando conhecemos alguém que encarna essas características internas, experimentamos uma atração intensa e muitas vezes irracional. Não é que tenhamos encontrado nossa alma gêmea, como sugerem os contos de fadas, é que essa pessoa desperta algo que já existia em nós. E aqui reside uma das grandes ironias do amor. Não nos apaixonamos por alguém pelo que essa pessoa é em realidade,
mas pelo que ela representa para nossa psique. Isso nos leva a um dilema inevitável. O que acontece quando a imagem que criamos não coincide mais com a realidade? Isso explica por que tantas relações que começam com uma paixão intensa terminam em desilusão. Quando a projeção se dissolve, vemos a pessoa como ela é, com seus defeitos, temores e fragilidades. Então, nos deparamos com dois caminhos: aceitar a pessoa real, com tudo o que isso implica, ou rejeitá-la e continuar buscando alguém que se encaixe melhor na nossa imagem ideal. O problema é que muitas pessoas nunca conseguem romper esse ciclo. Passam de uma relação a outra, sempre buscando no outro o que sentem que lhes falta, sempre perseguindo uma sombra que nunca para. Jung nos propõe algo diferente. Em vez de buscar fora de nós o que acreditamos precisar, deveríamos trabalhar para integrar essas partes em nosso próprio ser. Se você é tímido e se atrai por extrovertidos, talvez seja a hora de cultivar sua própria confiança. Se se apaixona por pessoas seguras e independentes, poderia se perguntar que aspectos da sua vida te fazem sentir dependente ou vulnerável. O amor, segundo Jung, não consiste em encontrar alguém que nos complete, mas em nos descobrirmos através das nossas relações. E aqui chegamos a uma conclusão profunda. As pessoas se apaixonam por você por duas razões fundamentais. Ou você representa algo que lhes falta e que elas anseiam incorporar em suas vidas, ou você encarna uma imagem interna que já existia dentro delas e que, ao te encontrar, se torna consciente. Mas o verdadeiro desafio não é simplesmente se apaixonar. O desafio é sustentar o amor quando as projeções se desvanecem. Na próxima vez que você se perguntar por que alguém se apaixonou por você, reflita sobre essa ideia. Talvez você seja o reflexo de algo que falta a essa pessoa, ou o lembrete de algo que sempre habitou em sua alma. E o que é ainda mais revelador, você se apaixona pelas mesmas razões. O amor não é só uma questão de atração, há algo muito mais profundo em jogo. Jung compreendeu melhor que ninguém o processo de individuação. Para ele, o ser humano nasce incompleto e passa a vida tentando integrar as diversas partes do seu ser, buscando o equilíbrio entre sua luz e sua sombra, desenvolvendo o que lhe falta e aceitando o que já possui. Nesse sentido, o amor, embora pareça um evento externo, é uma ferramenta que nosso inconsciente usa para acelerar esse processo. Pense com cuidado. Cada pessoa que cruzou sua vida e deixou uma marca emocional é, de certa forma, um mestre. Cada uma te mostrou algo sobre você que talvez você não teria descoberto de outra maneira. Te refletiu suas inseguranças, seus medos ocultos, seus desejos mais profundos. Por essa razão, Jung advertia que o amor pode ser uma força de transformação ou uma armadilha perigosa. Se não somos conscientes das nossas próprias projeções, podemos passar a vida inteira nos apaixonando por ilusões, perseguindo sombras, acreditando que o amor é algo externo, quando na verdade ele sempre esteve dentro de nós. É aí que muitos se enganam. Acreditam que o amor verdadeiro é encontrar alguém que atenda a todas as suas expectativas, que se encaixe perfeitamente na ideia de parceiro ideal. Mas o amor mais profundo não preenche vazios. Ele te ajuda a te descobrir. Observe sua vida, suas relações passadas, esses amores que te deixaram sem fôlego. Pergunte-se, o que eles tinham em comum? Que parte de mim refletiam? Porque no final, a grande questão não é porque alguém se apaixona por você. A verdadeira questão é o que isso significa para sua própria jornada interior. O amor tem múltiplas camadas. A atração, a química, a conexão que sentimos na superfície são apenas uma pequena fração do que realmente está acontecendo no plano psicológico e emocional. Se você deseja entender por que alguém se apaixona por você e como funcionam suas relações, precisa ir além do óbvio. Jung nos ofereceu uma chave valiosa: a integração da nossa própria psique. Isso implica que não apenas buscamos no outro o que achamos que nos falta,
mas que, de maneira consciente, escolhemos pessoas que nos ajudarão a enfrentar nossas feridas mais profundas. Sim, como você ouviu, apaixonar-se não é apenas uma questão de desejo ou compatibilidade. Em um nível muito mais profundo, é um mecanismo que nos impulsiona, inconscientemente, a evoluir como seres humanos. Por que algumas pessoas parecem repetir os mesmos padrões em suas relações? Por que alguém que sofreu abandono na infância parece atrair, vez após vez, parceiros que acabam se afastando? Por que uma pessoa que teme se mostrar vulnerável se apaixona justamente por aqueles que exigem uma conexão emocional intensa? Essas perguntas, que à primeira vista parecem não ter explicação lógica, encontram resposta em um conceito fundamental no pensamento de Carl Jung: a ferida original. Jung sustentava que todos carregamos uma ferida psicológica, forjada nos primeiros anos de vida, uma marca invisível que pode se manifestar de várias maneiras. O medo da rejeição, a sensação constante de não ser suficiente ou a dificuldade de confiar nos outros. Embora na maioria dos casos não tenhamos plena consciência dela, essa ferida exerce uma influência profunda sobre nossas escolhas sentimentais, muito mais do que costumamos admitir. Se alguém se apaixona por você, é provável que, em um nível inconsciente, você represente uma peça-chave no processo de cura dessa pessoa. Talvez sua maneira de ser lembre a ela um fragmento da infância que sua psique tenta compreender e resolver. Ou talvez a atração por você esteja ligada à necessidade urgente de enfrentar um medo ou uma insegurança profundamente enraizada. Mas aqui está o ponto crucial. O fato de alguém se apaixonar por você por essas razões não significa que a relação será simples ou mesmo saudável. Na verdade, muitas das relações mais intensas e apaixonadas são, ao mesmo tempo, as que têm o potencial de causar mais dor. Isso ocorre justamente porque elas tocam nas feridas mais profundas que ambos carregam. Jung sustentava que o amor é um dos caminhos mais poderosos para a transformação pessoal. Consequentemente, quando duas pessoas se apaixonam, inevitavelmente se verão confrontadas com suas próprias sombras. Por isso, muitas relações que começam com uma intensidade avassaladora terminam envoltas em caos e conflito. Porque o amor verdadeiro não apenas traz à tona o melhor de nós, mas também aquilo que preferiríamos manter oculto. Talvez você já tenha vivido algo assim. No começo, a relação parece perfeita. Você sente que essa pessoa te entende como ninguém jamais entendeu. Mas com o tempo, surgem os conflitos, as tensões e as diferenças que parecem irreconciliáveis. Isso não é coincidência, é a maneira como o amor nos exige crescer, amadurecer e evoluir. No entanto, é aqui que muitas pessoas erram, confundem amor com conforto. Acreditam que uma relação autêntica deve ser fácil e livre de problemas. Mas o amor real, como Jung o descrevia, não consiste em estar com alguém que apenas nos faz sentir bem. É estar com alguém que, de alguma forma, nos desafia a nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. É por isso que alguém pode se apaixonar por você, não apenas porque você projeta o que lhe falta, mas porque, de algum modo, você está destinado a mostrar a essa pessoa uma parte dela mesma que precisa enfrentar e transformar. Isso nos leva a uma questão ainda mais relevante. O que acontece quando o amor não é correspondido? Aqui entra em jogo outro aspecto do amor que raramente é analisado com profundidade suficiente: a ideia do outro como reflexo do nosso destino psicológico. Para Jung, cada pessoa com quem estabelecemos um vínculo profundo tem um propósito em nossa evolução. Não é por acaso que certos indivíduos cruzam nosso caminho em momentos específicos da vida. Às vezes, eles atuam como um espelho do que somos naquele instante. Outras vezes, representam um vislumbre do que estamos destinados a nos tornar. Imagine que você encontra alguém cuja confiança e segurança te encantam. Você pode sentir uma atração imediata, como se essa pessoa possuísse algo que você deseja. Mas Jung diria que essa atração não é pela pessoa em si,
mas porque, no fundo, ela te mostra uma versão de você mesmo que você ainda não conseguiu desenvolver plenamente. O mesmo ocorre com aquelas pessoas que parecem nos desafiar, que despertam emoções negativas e nos levam à impaciência ou à vulnerabilidade. Essas relações, embora desconfortáveis, são igualmente importantes. Jung chamava isso de processo de confrontação com a sombra. Nossa sombra contém tudo o que reprimimos ao longo da vida: medos, desejos ocultos, inseguranças, aspectos da nossa personalidade que aprendemos a esconder para sermos aceitos pela sociedade. Mas quando nos apaixonamos, essa sombra se ativa. Isso significa que o amor não é apenas um ato de conexão com outro ser humano, mas também um processo profundo de autoexploração. Se uma relação provoca em você emoções intensas, sejam positivas ou negativas, é porque ela está tocando partes do seu inconsciente que precisam ser reconhecidas e integradas. Por isso, algumas relações nos transformam completamente. Depois delas, não somos mais os mesmos, porque o que realmente mudou não foi a outra pessoa, mas o que descobrimos sobre nós mesmos. No entanto, há algo ainda mais fascinante na teoria de Jung: o conceito de sincronicidade. Ele sustentava que as pessoas que mais nos marcam na vida não aparecem por acaso. A sincronicidade descreve esses encontros significativos que parecem desafiar qualquer explicação lógica. A ideia de que certos encontros não são meras coincidências, mas manifestações de uma ordem mais profunda que permeia o universo. Você já viveu algo assim? Conhecer alguém exatamente no momento em que mais precisava. Sentir uma conexão imediata com alguém que, por algum motivo, parece ter estado esperando no seu caminho. Na perspectiva de Jung, essas conexões não são acidentais. Elas fazem parte integrante de um processo de evolução pessoal. As pessoas se apaixonam por você porque, em um nível profundo, suas almas estão buscando uma experiência que só você pode oferecer. Pode ser um aprendizado, uma transformação ou o fechamento de um ciclo. E você, por sua vez, se apaixona por pessoas que estão destinadas a te ensinar algo sobre você mesmo. Isso nos conduz a uma ideia inquietante. O que acontece quando uma pessoa entra na nossa vida, desperta em nós emoções profundas e intensas e depois desaparece? Se você já viveu um amor fugaz, mas inesquecível, uma conexão que, por algum motivo, não pôde continuar, então experimentou a sincronicidade em sua máxima expressão. Jung afirmaria que essa pessoa não estava destinada a ficar, mas a te deixar uma mensagem, algo que você precisava aprender naquele momento específico da sua vida. É nesse ponto que muitas pessoas sofrem. A maioria de nós deseja que o amor seja eterno, que as relações durem para sempre. Mas Jung nos lembraria que o verdadeiro propósito do amor não é a permanência, mas o crescimento. Algumas pessoas estarão com você por toda a vida, outras apenas passarão ao seu lado por um breve instante. Mas todas deixam uma marca indelével no seu processo de evolução. Isso levanta uma questão transcendental. Se as pessoas se apaixonam por nós porque representamos algo que elas precisam em seu caminho, como podemos ser mais conscientes desse processo? Como podemos usar esse conhecimento para construir relações mais autênticas e significativas? O amor não é apenas um reflexo do que somos, mas também do que poderíamos nos tornar. Em cada pessoa que entra na nossa vida, há uma mensagem oculta, uma pista que nosso inconsciente está tentando nos revelar. Jung falava da importância do processo de individuação, um caminho rumo à integração total do nosso ser. Para isso, precisamos atravessar diferentes etapas de autodescoberta, e as relações amorosas são, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas para acelerar esse processo. Se você observar com atenção, notará que cada amor que viveu trouxe à tona uma parte diferente de você. Talvez uma relação te tenha ensinado a ser mais forte, outra te mostrou sua capacidade de se entregar sem reservas,
e outra te obrigou a enfrentar seus medos mais profundos. E há algo mais a considerar. Nem todas as pessoas que se apaixonam por você o fazem pelas mesmas razões. Dependendo do momento da vida em que você está, você atrairá diferentes tipos de pessoas. Se você está em uma fase de crescimento, é provável que atraia alguém que te desafie a ir além dos seus limites conhecidos. Se está em uma etapa de insegurança, pode atrair alguém que espelhe esses medos, te obrigando a enfrentá-los inevitavelmente. É aqui que muitas pessoas se confundem. Acreditam que as relações são meras coincidências ou que o amor é uma questão de simples acaso. No entanto, se você parar para analisar sua própria vida com atenção, poderá notar um padrão sutil, mas evidente. As pessoas que cruzaram seu caminho foram reflexos do seu estado interno, representações exatas daquilo que sua psique precisava experimentar em um dado momento. É por isso que algumas relações parecem inevitáveis, quase como se tivessem sido escritas em algum lugar antes de acontecerem. Não se trata de magia ou destino no sentido sobrenatural, mas da manifestação de processos inconscientes que buscam expressão na vida concreta. Quando alguém se apaixona por você, não está vendo apenas o que você é na superfície, mas o que representa em um nível muito mais profundo. Pode ser o eco do passado dessa pessoa, o símbolo do seu futuro ou a oportunidade de enfrentar algo que ela vinha evitando. Mas essa reflexão também nos leva a considerar um aspecto fundamental que raramente é analisado com a profundidade que merece: o medo do amor. Por que algumas pessoas sentem uma atração intensa por alguém e ainda assim acabam fugindo? Por que há quem, apesar de desejar profundamente uma relação, pareça incapaz de sustentá-la? Carl Jung ofereceu uma resposta clara a essas perguntas. Ele falava do medo da transformação. O amor verdadeiro tem o poder de nos mudar, nos obriga a contemplar partes de nós mesmos que talvez preferíssemos manter ocultas, nos coloca em situações de vulnerabilidade, exige confiança, nos força a renunciar ao controle e a nos abrir ao outro sem garantia alguma de que não seremos feridos. Muitas pessoas, embora não o reconheçam conscientemente, não estão prontas para assumir esse tipo de transformação. Por isso, algumas relações nunca se concretizam, mesmo quando a atração é poderosa. Por isso, alguns parecem presos em padrões de autossabotagem, afastando-se do amor justamente quando estão prestes a vivê-lo em sua forma mais autêntica. O problema, na maioria dos casos, não é a falta de amor, mas o medo do que o amor pode provocar em nosso interior. Isso nos conduz a uma pergunta ainda mais profunda. Se o amor tem o poder de nos transformar, como podemos aprender a abraçá-lo em vez de temê-lo? O medo do amor não é uma resistência superficial. Trata-se de um mecanismo de defesa profundamente enraizado no inconsciente. Jung explicava que a psique humana é composta por múltiplas camadas, e uma das mais influentes é a sombra, essa parte de nós mesmos que reprimimos ou negamos ao longo do tempo. Quando nos apaixonamos, nossa sombra se ativa. Não apenas percebemos no outro o que nos atrai, mas também o que nos desafia. Aqui é onde muitas pessoas vivem uma verdadeira paradoxo. Desejam o amor, mas ao mesmo tempo o rejeitam, porque temem o que poderiam descobrir sobre si mesmas. Esse medo se manifesta de várias maneiras. Algumas pessoas desenvolvem padrões de autossabotagem, afastando-se justamente quando a relação começa a se aprofundar. Outras criam conflitos desnecessários como um mecanismo inconsciente para evitar um vínculo genuíno. Também há quem se sinta atraído apenas por pessoas emocionalmente indisponíveis, o que lhes permite experimentar o desejo sem ter que enfrentar o compromisso real. Em todos esses casos, o problema não é a ausência de amor, mas o temor do que o amor pode revelar. Porque o amor, ao conectar com o outro, inevitavelmente nos obriga a enfrentar nossas próprias feridas. Jung afirmava que a única maneira de superar esses medos é através do processo de individuação, ou seja,
a integração consciente de todas as partes do nosso ser, incluindo aquelas que rejeitamos. Esse caminho começa com o reconhecimento dos nossos próprios padrões. Pergunte-se com honestidade: por que me sinto atraído por certo tipo de pessoa? Que tipos de relações eu repeti vez após vez na minha vida? Que emoções surgem quando alguém se aproxima demais? É um trabalho difícil, porque implica confrontar as próprias feridas e aceitar aspectos do eu que quisemos ignorar. Mas é um processo necessário se desejamos experimentar um amor autêntico. Muitas pessoas buscam o amor como uma forma de escape, esperando que uma relação lhes traga o alívio ou o consolo que não encontraram em si mesmas. Mas o amor verdadeiro não funciona assim. Em vez de preencher vazios, ele os expõe. Em vez de oferecer segurança imediata, ele nos desafia a construí-la de dentro. Por isso, as pessoas se apaixonam por nós não apenas pelo que somos na superfície, mas pela energia que projetamos em nosso estado mais profundo. Se estamos imersos no medo, atrairemos pessoas que reforcem esse medo. Se estamos em um processo de crescimento, atrairemos pessoas que nos ajudem a continuar evoluindo. É por isso que algumas relações parecem ser lições disfarçadas de amor. Há pessoas que chegam às nossas vidas não para ficar, mas para nos ensinar algo essencial. Outras aparecem quando já estamos prontos para algo mais profundo e duradouro. Aqui entra outro conceito-chave na teoria de Jung: a integração do ânima e do ânimos. O ânima representa o aspecto feminino no inconsciente do homem, enquanto o ânimos simboliza o aspecto masculino no inconsciente da mulher. Segundo Jung, cada ser humano contém uma combinação dessas duas energias, e a maneira como nos relacionamos com os outros reflete o grau de integração que alcançamos em relação a essas polaridades internas. Quando uma pessoa não integrou seu anima ou animus, ela tende a projetá-lo no outro, ou seja, busca em seu parceiro o que ainda não desenvolveu em si mesma. Um homem que rejeita seu lado emocional pode se sentir atraído por mulheres profundamente sensíveis. Uma mulher que teme sua independência pode se sentir atraída por homens dominantes e seguros. O conflito surge quando essas projeções geram dependência emocional. Se alguém deposita em seu parceiro tudo o que não desenvolveu internamente, a relação se torna uma transação inconsciente, onde ambos dependem do outro para se sentirem completos. Esse tipo de amor não é autêntico. Ele não nasce da integração, mas da carência. Por isso, Jung enfatizava a importância do autoconhecimento nas relações. Quanto mais conscientes somos da nossa própria psique, menos projetamos nos outros. E quanto menos projetamos, mais livres somos para amar sem medo ou dependência. Mas essa reflexão nos leva a outra questão profunda. Se o amor é um espelho da nossa psique, como podemos distinguir entre uma relação baseada na projeção e uma baseada no amor autêntico? A diferença está em como a relação nos faz sentir. Se ela é fundamentada na projeção, geralmente gera ansiedade, insegurança e medo de perda. Se está enraizada no amor autêntico, promove crescimento e uma sensação de plenitude que não depende do outro, mas do que cultivamos dentro de nós mesmos. Muitas pessoas confundem intensidade emocional com amor verdadeiro. Acreditam que uma relação cheia de altos e baixos é mais real do que uma relação estável e tranquila. No entanto, intensidade sem profundidade é apenas uma ilusão. Jung diria que o verdadeiro amor não é uma montanha-russa emocional, mas um espaço compartilhado de transformação mútua, onde ambos os indivíduos podem evoluir sem medo. Isso nos leva a uma verdade fundamental. O amor não é algo que encontramos em outra pessoa, mas algo que descobrimos em nós mesmos. Quanto mais nos conhecemos, mais capazes somos de atrair relações que reflitam nosso estado interior. Porque o amor não é apenas um sentimento passageiro, é um processo de despertar. As pessoas se apaixonam por nós não só pelo que aparentamos ser, mas pelo que representamos em sua própria jornada de autodescoberta.
E nós, por nossa vez, nos apaixonamos por quem nos ajuda a ver partes de nós mesmos que ainda não reconhecemos. É um jogo de espelhos, um labirinto de projeções e aprendizados, mas, em sua essência mais pura, o amor é o caminho para a integração total do ser. O amor é um fenômeno que se manifesta de maneiras inesperadas. Em cada história pessoal, há um fio invisível que conecta nossas experiências passadas com as presentes. Se observarmos com atenção, podemos perceber que existem padrões na maneira como as pessoas entram em nossas vidas. Não é questão de acaso, mas de ressonância. Carl Jung falava da sincronicidade, um conceito que sustenta que certos eventos, embora não estejam ligados causalmente, possuem um significado profundo e revelador. No contexto do amor, essa ideia ganha uma relevância especial. As pessoas que cruzam nosso caminho não o fazem por mera casualidade. Cada encontro tem uma razão, mesmo que no momento não sejamos capazes de compreendê-la completamente. Existem pessoas com as quais sentimos uma conexão instantânea, mesmo sem trocar muitas palavras. É como se já as conhecêssemos de algum lugar, embora seja a primeira vez que as vemos. Esse fenômeno pode ser explicado pela perspectiva do inconsciente coletivo. Essa vasta rede de símbolos e experiências compartilhadas por toda a humanidade que influencia silenciosamente nossas percepções e reações. Quando duas pessoas se encontram e experimentam uma atração imediata, é possível que seus inconscientes tenham reconhecido algo no outro antes que suas mentes conscientes pudessem percebê-lo. Talvez haja uma afinidade profunda entre seus arquétipos internos, ou talvez tenham passado por experiências similares que os prepararam para esse encontro específico. No entanto, nem todas as conexões intensas estão destinadas a durar. Algumas pessoas chegam à nossa vida apenas para catalisar uma mudança. São como faíscas que acendem uma transformação necessária, mas que, uma vez cumprido seu propósito, se dissipam. Isso pode ser doloroso, pois nossa mente racional tende a buscar estabilidade e permanência. Jung ensinava que cada relação tem um propósito definido e que se apegar a algo que já completou seu ciclo só leva ao sofrimento. Aqui entra a importância do processo de individuação. Quando compreendemos que o amor não se trata de encontrar alguém que nos complete, mas de nos descobrirmos através da relação, deixamos de resistir às mudanças naturais que a vida nos propõe. Nessa visão, há pessoas que se apaixonam por nós não porque sejamos seu parceiro ideal, mas porque veem em nós uma oportunidade para sua própria evolução. Da mesma forma, nos sentimos atraídos por aqueles que atuam como espelhos, refletindo aspectos ocultos da nossa própria psique. Às vezes, essas conexões são harmoniosas e promovem um crescimento mútuo. Em outras, são caóticas e desafiadoras, porque nos obrigam a enfrentar partes de nós mesmos que preferiríamos ignorar. Por exemplo, uma pessoa que reprimiu seu lado criativo por anos pode se sentir profundamente atraída por alguém que encarna criatividade e liberdade. No entanto, longe de se limitar a admirar essa qualidade, ela pode experimentar sentimentos contraditórios. Admiração misturada com inveja, desejo acompanhado de temor. Isso acontece porque o inconsciente está projetando no outro uma parte própria que foi relegada à sombra. Nesse sentido, o amor não é apenas uma conexão com outro ser humano, mas também um chamado interno para integrar aquilo que esquecemos ou negamos de nós mesmos. Por essa razão, algumas relações parecem desenhadas para nos abalar até o âmago. Não são confortáveis nem simples, mas deixam uma marca indelével em nossa psique. Elas nos obrigam a nos questionar, a romper com velhos padrões e a embarcar em um processo de transformação pessoal. Contudo, nem todas as relações precisam ser turbulentas para serem significativas. Há vínculos que fluem naturalmente, sem a necessidade de conflitos intensos. Isso geralmente acontece quando ambas as pessoas realizaram um trabalho profundo de autoconhecimento. Nesses casos,
o amor se torna um espaço de expansão e liberdade, em vez de uma luta constante para resolver carências internas. Isso nos leva a uma questão essencial. A forma como experimentamos o amor está diretamente ligada ao nosso nível de consciência. Quanto maior nosso conhecimento de nós mesmos, mais capazes somos de escolher relações que reflitam esse estado de equilíbrio interno. Uma pessoa cheia de medos e inseguranças não resolvidas provavelmente atrairá relações caóticas que reforcem esses estados emocionais. Já quem percorreu o caminho da individuação atrairá vínculos que nutram seu crescimento, em vez de repetir velhos traumas. No entanto, isso não significa que o amor possa ser reduzido a um processo mecânico, como se escolhêssemos um parceiro da mesma forma que selecionamos um produto em uma loja. Existe no amor um mistério irreducível que não pode ser totalmente explicado por fórmulas racionais. Às vezes, as conexões mais poderosas são aquelas que não podem ser compreendidas completamente com palavras. São encontros que desafiam a lógica, mas ressoam com uma verdade interior que só o coração consegue reconhecer. O amor, em sua essência, não é um destino que alcançamos, mas um caminho que percorremos. É uma jornada na qual cada pessoa que encontramos nos deixa algo, seja através do prazer ou da dor. E quanto mais abertos estivermos para aprender com essas experiências, mais capazes seremos de viver o amor em sua forma mais pura. Não como uma necessidade de completar algo que nos falta, mas como uma celebração do que já somos. Na perspectiva de Jung, o amor é um fenômeno que transcende a atração superficial. É, na verdade, um processo de transformação, no qual cada encontro com outra pessoa atua como um portal para uma compreensão mais profunda do nosso próprio ser. Há quem se apaixone por razões que parecem óbvias: a aparência física, uma personalidade encantadora, a inteligência. No entanto, se olharmos mais de perto, descobriremos que essas razões são apenas camadas superficiais de uma atração muito mais complexa. No fundo, nos apaixonamos porque o outro reflete algo que precisamos integrar em nós mesmos. Pense em alguém educado para ser sempre racional e lógico, evitando qualquer expressão de vulnerabilidade emocional. É provável que essa pessoa se sinta atraída, sem entender por quê, por alguém que encarna espontaneidade e sensibilidade. Não porque busque conscientemente essa qualidade, mas porque seu inconsciente a reconhece como uma parte perdida de si mesma. Esse tipo de atração nem sempre é confortável. Às vezes, apaixonar-se por alguém que reflete o que reprimimos pode gerar um conflito interno, pois implica enfrentar aspectos de nós mesmos que preferimos manter na sombra. No entanto, são justamente essas conexões que mais nos transformam. Elas nos convidam a crescer, a nos reconciliarmos com partes de nós mesmos que havíamos deixado de lado. Aqui surge um dilema profundo. Nem todas as pessoas estão preparadas para integrar o que o amor revela. Há quem, ao ser confrontado com sua própria sombra, escolha se afastar ou sabotar a relação. Não é raro que alguém que anseie por liberdade termine escolhendo parceiros controladores, ou que quem tema a solidão se envolva em relações que o façam sentir constantemente abandonado. Isso acontece porque o inconsciente não busca o que nos faz felizes, mas o que nos é familiar. Se uma pessoa cresceu em um ambiente onde o amor estava associado ao sofrimento, é provável que, sem perceber, reproduza esse mesmo padrão na vida adulta. Jung sustentava que o primeiro passo para romper esses ciclos é a tomada de consciência. Uma vez que identificamos os padrões que guiaram nossas escolhas amorosas, abre-se a possibilidade de transformá-los. No entanto, esse processo exige coragem, pois significa questionar crenças profundamente enraizadas e nos abrir a novas formas de experimentar o amor. Nesse caminho, muitas pessoas descobrem que o que antes consideravam seu tipo ideal não era mais que uma projeção de suas próprias carências. Elas percebem que não buscam alguém que as complete, mas um companheiro de evolução. E quando isso acontece,
o amor deixa de ser um jogo de dependência e se torna uma experiência autêntica de conexão profunda. Mas há outro aspecto fascinante na forma como nos apaixonamos: o papel dos arquétipos. Carl Gustav Jung identificou certos padrões universais que operam no fundo da psique humana e que inevitavelmente se manifestam em nossas relações. Esses padrões são os arquétipos, figuras simbólicas que transcendem culturas e épocas, atuando como moldes invisíveis das nossas emoções, pensamentos e comportamentos. Dentre todos eles, um dos mais poderosos e decisivos no âmbito do amor é o arquétipo do amante. O amante representa o desejo de união, a paixão avassaladora e a busca por significado através da conexão com outro ser humano. Quando esse arquétipo se ativa em nossa vida, experimentamos o amor com uma intensidade que pode ser ao mesmo tempo embriagadora e assustadora. É um arquétipo que não conhece meios termos, desperta um anseio profundo de fusão, de se perder no outro para se encontrar. No entanto, o amante não é o único arquétipo que influencia a maneira como amamos. Jung também descreveu o herói, aquele que nos impulsiona a superar obstáculos, a lutar contra adversidades, a conquistar não apenas o coração da pessoa desejada, mas, em última instância, uma parte de nós mesmos que permanece inexplorada. O herói se manifesta no amor como essa força interior que nos motiva a nos transformar para sermos dignos de quem amamos, que nos encoraja a ir além das nossas próprias limitações. Há também o arquétipo do sábio, que contempla o amor como um caminho para o autoconhecimento e a compreensão profunda da existência. Através do amor, o sábio aprende não apenas sobre o outro, mas sobre si mesmo. Em cada emoção sentida, em cada vínculo criado, ele descobre novas dimensões da sua própria natureza. Cada pessoa que cruza nosso caminho ativa arquétipos diferentes em nossa psique. Alguns encontros despertam o desejo de aventura e a busca pelo desconhecido. Outros nos desafiam a crescer, a amadurecer, a nos reconciliarmos com partes de nós mesmos que deixamos para trás. E há quem, sem se propor a isso, nos confronte com feridas que acreditávamos superadas, nos obrigando a revisitar dores antigas na esperança de curá-las. Mas talvez o mais intrigante seja que, em muitos casos, as relações que acabam sendo mais significativas em nossa vida não são aquelas que escolhemos conscientemente. Pelo contrário, parecem ter sido escolhidas por algo maior e mais misterioso que nós mesmos. É como se o destino, ou talvez o inconsciente coletivo ao qual Jung se referia, colocasse certas pessoas em nosso caminho nos momentos exatos em que mais precisamos aprender algo fundamental. Essas conexões podem ser efêmeras ou se prolongar por toda a vida. Independentemente da duração, elas deixam uma marca indelével em nossa psique. Tornam-se pontos de virada, experiências que marcam um antes e um depois em nosso processo de individuação. Jung falava da alquimia psicológica para descrever esse processo de transformação interior. Assim como o alquimista antigo buscava transformar chumbo em ouro, a alma humana, através de suas vivências, se transforma e se eleva. O amor, mais do que qualquer outra experiência, atua como um catalisador dessa alquimia interna. Nos apaixonamos não apenas pela beleza externa ou pela compatibilidade de caracteres, mas porque o outro nos oferece, inconscientemente, a oportunidade de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Muitas vezes, resistimos ao que o amor nos mostra. É desconfortável reconhecer nossas carências ou aceitar aquelas partes do nosso ser que preferimos ignorar. No entanto, o verdadeiro valor de uma relação não reside em sua capacidade de nos oferecer conforto, mas em seu poder de nos refletir o que precisamos ver. Por isso, o amor não é um fenômeno estático, é um processo dinâmico em constante evolução. O que sentimos hoje pode mudar amanhã, e o que acreditamos desejar em um parceiro pode se transformar à medida que crescemos e aprofundamos o conhecimento do nosso próprio ser. Esse fato
É um lembrete de que o amor não é algo que possamos possuir ou controlar completamente. É um fluxo, um movimento perpétuo, um diálogo incessante entre nossa psique e a dos outros. Em última instância, as pessoas se apaixonam por nós por duas razões fundamentais: porque refletimos algo que elas anseiam profundamente e porque ativamos nelas uma parte de si mesmas que estava esperando para ser reconhecida. Se este conteúdo ressoou com você e você considera que ele oferece uma visão valiosa sobre o amor e nossas relações, te convido a se inscrever no canal para continuarmos explorando juntos esses temas fundamentais. Seu apoio é essencial para que possamos seguir compartilhando reflexões profundas e conhecimento que inspire mais pessoas. Se você encontrou neste vídeo algo que te fez pensar ou ver as coisas de uma maneira diferente, agradeceria se deixasse um like. Isso nos permite saber que este conteúdo é significativo para você e nos motiva a continuar criando com a mesma dedicação. E se acredita que essa mensagem pode ser útil para alguém que você conhece, não hesite em compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Às vezes, uma única reflexão pode fazer a diferença no caminho de alguém. Obrigado por me acompanhar neste espaço de aprendizado e crescimento. Nos vemos no próximo vídeo.